Fala, cinéfilo e cinéfila, tudo bem? Aqui é o Resumo Popcorn e hoje a gente vai conversar sobre Quando o Céu se Engana, a comédia fantástica de 2025 que coloca Keanu Reeves de auréola, Aziz Ansari na lama da precarização e Seth Rogen afogado em privilégio. Tudo isso em apenas 1h30 de filme. É aquele tipo de história que começa parecendo leve, meio sessão da tarde, mas vai te cutucando sobre trabalho, dinheiro e o tal sonho americano que, para muita gente, é mais pesadelo do que sonho. Antes de mergulhar nessa análise, já se inscreve no canal Resumo Popcorn e ativa o sininho, porque aqui a gente destrincha os filmes que estão dando o que falar nos cinemas, sempre com aquele olhar afiado, direto ao ponto, para você decidir se vale ou não gastar o seu tempo. E, claro, o seu ingresso. Se gostar desse vídeo, deixa seu like e comenta qual personagem você mais curtiu, o azarado Ard, o rico Jeff ou o anjo Gabriel. Vamos ao filme. Quando o Céu se Engana, dirigido, escrito e estrelado por Aziz Ansari, parte de uma premissa simples. Um anjo bem-intencionado, porém atrapalhado, resolve interferir na vida de um trabalhador precarizado e de um capitalista de risco rico demais para perceber o próprio privilégio. Ard, vivido pelo próprio Ansari, é esse cara que vive de bicos, pulando de trampo em trampo via aplicativo de serviços, tão espremido pela economia de bicos que acaba morando no próprio carro depois de perder o emprego. Do outro lado está Jeff, interpretado por Seth Rogen, o milionário de Hollywood que contrata Ard para arrumar a sua garagem enquanto flutua na bolha do conforto. O gatilho da história é Gabriel, o anjo interpretado por Keanu Reeves, descrito como um anjo da guarda meio incompetente, patrono oficial de quem manda mensagem enquanto dirige. Numa decisão impulsiva, Gabriel faz os dois trocarem de vida. O pobre assume o lugar do rico, e o rico é jogado de cabeça na dureza do cotidiano de quem conta moeda para pagar o café. A partir daí, o filme se organiza como uma grande fábula sobre privilégio, empatia e a percepção de que dinheiro resolve muita coisa, mas não necessariamente o vazio, a culpa ou a falta de propósito. Visualmente, o longa contrapõe dois mundos com uma clareza quase didática. De um lado, Los Angeles glamourizada, mansões, festas, escritórios envidraçados. Do outro, estacionamentos lotados de gente dormindo em carros, motéis baratos, ruas que exibem sem filtro a crise de habitação dos Estados Unidos. Essa dualidade nunca é sutil, mas funciona como pano de fundo constante, martelando a ideia de que o sonho americano não está disponível para todos, muito menos para alguém como Arge, que vê esse sonho sempre à distância. Na construção de personagens, o filme se apoia bastante no carisma do elenco. Ansari entrega um protagonista que mistura ironia, cansaço e vulnerabilidade. Aquele sujeito que já não acredita que um grande golpe de sorte venha salvá-lo, mas continua seguindo, porque não tem alternativa. Seth Rogen interpreta Jeff com a habitual mistura de humor largado e humanidade, permitindo que o personagem nunca seja apenas um vilão de classe, mas um homem acostumado a não ser contrariado. Keanu Reeves, por sua vez, assume Gabriel com uma presença quase zen, porém hilariante na sua incapacidade de entender plenamente as consequências cósmicas de suas ações. A presença de Keke Palmer como Helena e de Sandra Oh como Martha acrescenta camadas importantes. Helena funciona como ligação emocional de Ard com um futuro possível, lembrando o protagonista e o público de que há afeto e solidariedade mesmo nos contextos mais duros. Já Martha, anjo mais experiente vivido por Sandra Oh, atua como contraponto a Gabriel, questionando a impulsividade dele e lembrando que brincar com o destino humano tem um preço que vai além de uma liçãozinha de moral. Em termos de tom, Quando o Céu se Engana equilibra comédia e crítica social com uma segurança surpreendente para uma estreia na direção de longas. Há piadas situacionais, diálogos afiados e humor físico, mas sempre ancorados na tensão central. Como é viver num sistema que exige que você se reinvente a cada dia para não afundar? A economia de bicos é retratada como uma espécie de danação moderna, algo que corrói não só o bolso, mas a autoestima, o senso de identidade,
A crença de que o esforço será recompensado em algum momento. O roteiro reserva sua primeira metade para nos fazer sentir o peso da frustração de Art, esse olhar de quem encara um mundo sem muita esperança e com oportunidades escassas. Na segunda metade, quando acompanhamos mais de perto o lado de Jeff, o filme vira o espelho. Vemos alguém que tem tudo e, ao perder parte disso, precisa encarar de frente um cotidiano que sempre lhe foi invisível. Essa estrutura em duas perspectivas ajuda a trama a escapar do maniqueísmo absoluto, permitindo que tanto o pobre quanto o rico sejam confrontados pelos próprios limites. Tecnicamente, a montagem é ágil. O filme tem pouco mais de 90 minutos e sabe usar esse tempo para construir a sensação de que o experimento celestial de Gabriel está sempre prestes a sair do controle. A trilha sonora contribui para esse clima, alternando momentos de leveza com toques melancólicos que lembram o espectador de que, por trás das piadas, há uma realidade social desconfortavelmente reconhecível. Quando o Céu se engana, pode não reinventar a roda da comédia fantástica, mas se firma como uma obra que usa o riso para apontar o dedo para uma estrutura de mundo bastante específica e dolorosamente familiar para quem vive de correr atrás do próprio prejuízo. Agora, antes de eu continuar, já deixa o like se o vídeo estiver te ajudando a entender melhor o filme e aproveita para compartilhar com aquele amigo que está em dúvida se assiste ou não Quando o Céu se engana no cinema. Se você é novo por aqui, se inscreve no Resumo Popcorn, porque ainda vai rolar muita análise e review com e sem spoiler dos lançamentos do ano. Atenção, a partir de agora, spoiler! No segundo bloco, a gente entra no coração dramático do filme, quando a troca de vidas entre Art e Jeff deixa de ser apenas uma brincadeira celestial e começa a revelar as rachaduras dos dois. Quando Art assume o lugar de Jeff, ele descobre, primeiro, o encanto imediato da abundância, a casa luxuosa, a geladeira cheia, o cartão de crédito sem limite aparente. Mas o filme é esperto o suficiente para mostrar que junto disso vem um pacote pesado de pressões, reuniões tensas com investidores e uma equipe que nunca o enxergou como igual, apenas como o cara do aplicativo que organizava a garagem. Ao mesmo tempo, Jeff é jogado sem anestesia na realidade de Art. Ele passa a lidar com turnos exaustivos, clientes impacientes, avaliações em aplicativos que podem determinar ou não se ele terá trabalho no dia seguinte. Uma das sequências mais fortes mostra Jeff enfrentando a experiência de dormir no carro, cercado por outros trabalhadores na mesma situação, e percebendo que a cidade que ele via pelas janelas da mansão tem um outro turno, uma outra população invisível que só existe nas sombras. Essa virada é central para o arco do personagem, que começa como um milionário quase caricato e vai ganhando contornos mais humanos à medida que a humilhação cotidiana o atinge. Gabriel, o anjo vivido por Keanu Reeves, passa boa parte dessa fase tentando justificar a própria decisão. Ele acredita que, ao forçar essa troca, está oferecendo crescimento espiritual para os dois, mas a narrativa faz questão de mostrar que suas boas intenções não bastam para evitar que as coisas saiam do controle. É aqui que entra Marta, interpretada por Sandra Oh, que o confronta diretamente, alertando que mexer com as linhas do destino humano não é um exercício de laboratório, mas algo que pode deixar cicatrizes irreversíveis. Um spoiler importante é o momento em que Gabriel é punido por essa intervenção e obrigado a viver entre os humanos, experimentando na pele a confusão que causou. Essa escolha narrativa fecha o arco do personagem com um toque irônico. O anjo que queria dar uma lição acaba sendo aquele que mais precisa aprender sobre humildade e responsabilidade. Ao mesmo tempo, ela reforça a ideia de que o sistema não se corrige com um gesto mágico isolado. É preciso encarar suas estruturas de poder e desigualdade de forma mais profunda. Outra virada significativa envolve a jornada de Arjé com Helena, a personagem de Keke Palmer. Durante seu tempo como Jeff, Arjé tenta usar sua posição privilegiada para criar oportunidades mais justas, tanto para ela quanto para outros trabalhadores precarizados.
mas esbarra na resistência do mundo corporativo e na própria dificuldade de se manter fiel a seus princípios enquanto se beneficia do topo da pirâmide. O filme sugere que não basta trocar as peças de lugar. Se as regras do jogo continuam as mesmas, a tentação de repetir comportamentos de exploração permanece forte. O clímax traz um confronto direto entre Arjé, Jeff e Gabriel, em que todos precisam encarar o que fizeram com as vidas que receberam, tanto antes quanto depois da interferência celestial. Não é um final revolucionário, mas é coerente com a proposta do filme. Arjé sai mais consciente do próprio valor, Jeff mais atento aos outros e Gabriel mais ciente do peso de brincar de Deus em um mundo que já é cruel o suficiente sem milagres mal planejados. A resolução deixa claro que nenhum deles sai ileso e que o aprendizado vem acompanhado de perdas e cicatrizes. Quando o Céu se engana, funciona muito bem para quem gosta de comédias com uma camada social explícita, diálogos ágeis e personagens que transitam entre o cômico e o trágico. Ele não é perfeito. Algumas metáforas são marteladas com força demais e certos conflitos poderiam ser explorados com mais sutileza, mas entrega um pacote sólido, risadas, reflexão e um elenco afinado, com Keanu Reeves se divertindo como anjo confuso e Aziz Ansari usando seu timing de stand-up para dar vida a um protagonista exausto, mas ainda capaz de se indignar. Se você curte filmes que misturam fantasia, crítica à economia de bicos e aquele humor meio agridoce, vale dar uma chance a Quando o Céu se Engana nos cinemas. E se quiser mais vídeos como este, já sabe, se inscreve aqui no Resumo Popcorn, deixa o like e fica até a tela final para clicar em outro review que você ainda não viu. Tem muita história boa esperando por você na sequência. Tchau!